Bom, então nosso tema, voltando, nosso tema é fenomenologia e existencialismo. Então, a fenomenologia e existencialismo são dois movimentos epistemológicos da mesma matriz. Então, eles são parte de uma mesma matriz, ou seja, eles têm um pensamento bem semelhante. Vocês vão ver, por exemplo, há muitos termos dados como fenomenologia existencial e muitas discussões atrelando esses dois movimentos juntos. É isso aí, Jéssica, pelo menos chegou. Então, ambos, tanto fenomenologia como existencialismo, têm suas raízes no século XIX. Eles são movimentos que iniciam no século XIX, mas eles vão ganhar notoriedade, né, e vão a ter maior participação, ter um maior crescimento no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então eles têm início no final do século XIX, ali por volta de 1850, 1860, né, dependendo do movimento. Por exemplo, o existencialismo, a primeira vez que se coloca aí 1860, a fenomenologia já vai um pouquinho mais tarde, mas ali sempre na segunda metade do século XIX e depois, no século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ali já na década de 50, 1950, a gente começa a ter um movimento maior de recuperação da fenomenologia. Né? O Russell, que é um dos principais idealizadores, vai ser um grande sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, assim como outros também. A gente tem o Sartre, a gente tem Viktor Frankl, que vão sofrer muito na Segunda Guerra Mundial, partes desse existencialismo, e aí eles ganham notoriedade após, então, aí no período pós-guerra. Falei aí, então, a gente vai configurar sempre essa nossa aula, né, nessa passagem do século XIX para o século XX. E o grande ponto de crítica da fenomenologia é justamente a compreensão e a interpretação dada pelas ciências. Então, para esses estudiosos desse movimento, o problema das ciências, dessas ciências modernas, que vem se desenvolvendo aí a partir do século XVI, é justamente um problema da compreensão e da interpretação com relação à verdade. Estabelecer um critério de verdade. Esse critério da verdade sempre passa por um tipo de compreensão ou de interpretação diferente do que é real. Por quê? Nós vimos já em todo esse movimento que ou você vai entrar em contato com ciências ou com epistemologias em que vai dar a primazia da razão, né? Vai dizer que a razão é mais importante, ou a primazia do sujeito, colocando o sujeito como mais importante, ou então vai colocar na primazia do objeto ou a primazia da natureza, né? A primazia da experiência. Então você tem sempre uma alternância da compreensão e da interpretação do que é real. O real é o pensamento ou o real é a experiência? O real é o entendimento, a compreensão, o próprio sujeito, a psique, a consciência, ou o real é o objeto, é a coisa, né, material? Então, o que é real? Qual é a realidade e qual o critério que eu estabeleço para estabelecer a verdade desse real? Então, a pergunta principal é: como eu posso produzir, identificar e fundamentar uma interpretação verdadeira? Tendo em vista que as ciências sempre colocam um caminho único, diferenciado por duas interpretações possíveis, e não concordam, né? Tentam resolver um problema colocado aí há milênios, que é o problema, por exemplo, mente e corpo, que aí a gente viu como Descartes tenta resolver, como os empiristas britânicos tentam resolver esse problema mente-corpo, a dicotomia sujeito-objeto, tudo isso que a gente estudou até agora e acabam não chegando a nenhuma solução. Então esse é o grande problema para os pensadores, os idealizadores da fenomenologia. A fenomenologia, e a gente começa com ela tem a característica de um método. Então a fenomenologia ela surge
como um método. A proposta do surgimento, da idealização da fenomenologia, ela é metodológica. Então ela tem e surge com uma preocupação com o rigor epistemológico. Como eu produzo conhecimento? Como eu consigo fundamentar de modo absolutamente seguro o conhecimento? As mesmas preocupações que nós vimos ali no século XVI, né, e no século XVII, com o racionalismo e o empirismo. Lá antes, lá atrás, nós temos o Descartes e os empiristas e os racionalistas, os materialistas, os idealistas, todos buscando definir e fundamentar de onde advém o conhecimento, qual segurança eu tenho para definir o que é real e definir a validade do conhecimento. Então, essa é a preocupação principal, em ser um método que consiga fundamentar de modo seguro o conhecer humano. Tá? Então, a preocupação é praticamente a mesma que motiva, lá no século XVI e século XVII, os principais ramos, os principais campos de conhecimento. E por que isso de novo no século XIX? No século XIX, porque já que a gente já vem num ponto, a gente já vem num desenvolvimento de todas essas teorias desde o século XVII, a galera tentando responder isso, todo mundo tentando responder, todo mundo tentando fundamentar o modo de conhecer. E por que agora, de novo, no século XIX, me aparece alguém dizendo assim, opa, vamos ter que fundamentar de modo seguro o conhecimento? Porque essas pessoas não estavam convencidas de que a ciência havia desenvolvido realmente uma forma de conhecimento seguro. E, na verdade, existiam para essas pessoas, na leitura delas, na compreensão delas, grandes lacunas. Principalmente quando se fala dessas tradições, da tradição racionalista. Então, o Russell, que é o principal idealizador da fenomenologia, ele vai inclusive ser um grande crítico de Descartes e de Kant, que a gente já estudou aí, trazendo essa crítica à tradição racionalista. Mas o Russell também vai criticar muito também outras teorias, vai ser um grande crítico da própria psicologia. A gente já tem aqui no final do século XIX e principalmente aí na primeira metade do século XX, ainda que a fenomenologia não tenha ganhado um destaque mundial, um grande destaque, mas nós já temos a fenomenologia sendo desenvolvida, sendo muito e amplamente estudada, e também a psicologia no mesmo tempo. A psicologia é também do final do século XIX. A psicologia surge no século XIX, numa universidade, na Universidade de Leipzig, como a gente viu, bem próxima da Universidade de Viena, onde Russell trabalhava, onde Russell era professor, junto com outro psicólogo também chamado Brentano, que foi quem apresentou a Russell a psicologia. E aí ele vai desenvolver um método crítico de toda a ciência, de tudo que foi produzido pelo conhecimento científico desde o século XVII, fazendo uma crítica a essa tradição racionalista. E aí o Russell, então, vai buscar fazer essa crítica ao Descartes em 2 pontos. No eu penso, no cogito, aquele cogito ergo sum, penso logo existo, e na questão do mundo natural. Quando a gente fala em mundo natural, lembrem-se sempre que o mundo natural diz respeito ao mundo objetivo, é o mundo da natureza. Então tudo que está no objeto, tudo que é concreto, é chamado de mundo natural, ou seja, o mundo da natureza, o mundo do objeto. E aqui, a relação entre o eu penso e o mundo natural é aquela relação sujeito-objeto. Sujeito que pensa, objeto que é pensado. E aí ele diz que o Descartes retornou muito rápido do eu penso para o mundo natural, dizendo que, ou qual é essa afirmação? Que quando Descartes garante que o pensar, como a gente viu lá, lembrem do Descartes, a gente viu lá com Descartes, que o pensar garante a existência da matéria, ele diz que há uma conexão,
uma ligação muito rápida entre esse pensamento e a garantia dessa existência. Diz assim, olha, então a gente acaba substituindo a experiência das coisas por aquilo que eu supostamente já conheço dela por conta do pensamento. Eu excluo a experiência do mundo natural, eu simplesmente abdico dela, eu não faço mais com que o tocar, a própria experiência da coisa seja necessária, porque já existe um pensamento, uma verdade sobre ela. Então, há um retorno sem necessariamente fazer o uso do mundo natural, sem necessariamente estar atrelado à experiência do mundo natural, há um retorno muito rápido, esquecendo-se do próprio objeto, esquecendo-se da própria experiência. Eu substituo a experiência por algo que eu supostamente acredito saber sobre ela. Então eu não preciso mais, para saber, por exemplo, de um pincel, né, de uma caneta, eu não preciso mais ter a experiência da caneta. Se alguém me perguntar sobre a caneta, eu supostamente digo que eu já sei sobre a caneta. Nós somos levados pelo código cartesiano, né, como uma herança do código cartesiano, a ter cada vez mais certeza das coisas. E isso acaba sendo uma enganação, porque a gente não tem ou não consegue ter certeza do mundo objetivo ou da realidade objetiva. A realidade objetiva ela é mutável, tal quanto a experiência é mutável, tal quanto as pessoas, os seres humanos são mutáveis, né? Conseguem mudar. E aí, a dúvida, essa relação entre o eu penso e o mundo natural, lembrem que era estabelecida para o Descartes através da dúvida metódica. O que acontece com a dúvida no Descartes? O Descartes diz que eu preciso duvidar exatamente da evidência. Ou seja, a coisa que eu sinto, que eu toco, eu preciso duvidar da experiência, porque a experiência é enganadora. Então a dúvida vem, ou estar atrelada, à experiência. Na evidência, eu tenho a dúvida metódica. A fenomenologia vai dizer que não. A dúvida ela tem que estar atrelada exatamente na suposição de um conhecimento. Será que o que eu conheço é realmente atrelado à própria coisa ou à experiência dessa coisa? Será que o que eu supostamente afirmo conhecer é realmente, é real? É ligado, é uma verdade, é uma realidade? Então a dúvida, ela, segundo a fenomenologia, ela precisa estar atrelado a essa suposição de uma verdade. Por quê? Porque a verdade passa, então, por um processo ao longo do século XVIII e no século XIX, por um processo de saída daquela verdade absoluta, que a gente já falou também em outra aula, que eu já coloquei para vocês em outro vídeo, né? Essa queda ou essa transição daquela ciência pensada ali após a Idade Média, né? Aquela ciência que dizia que e afirmava que teria uma verdade absoluta por meio dos seus procedimentos, para uma possibilidade de conhecimento dada a um conhecimento científico, a forma de um conhecimento científico, a mudança da ciência e da categoria de ciência absoluta e verdadeira para uma verdade individual e transitória ou relativa. Então a gente já está passando no século XIX pela dúvida da própria ciência, aquela dúvida que a gente conversou no vídeo sobre ciência e conhecimento científico, e diz assim, pera, a ciência não traz ou não fornece verdades absolutas e inquestionáveis. Estão surgindo novos conhecimentos que estão colocando esses conhecimentos que antes se colocavam como verdadeiro, né, que antes se manifestavam como verdadeiro, e eles estão questionando esses conhecimentos, estão derrubando esses conhecimentos. Conhecimentos novos, novas concepções da natureza, novas concepções da vida, novas concepções humanas estão substituindo concepções antigas. Então eu não tenho mais nem a necessidade e nem a garantia de um conhecimento absoluto e verdadeiro. Então é isso que a fenomenologia vem trazer para questionar. Ainda que a própria ciência esteja percebendo isso, é meio que assim, a galera vai meio que fazer uma vista grossa, tipo, ok, o que tá acontecendo é que existem apenas novas tecnologias, novas
respostas sendo dadas, o que não invalida o conhecimento antigo. Não, invalida sim, porque é outro conhecimento. Né? E aí, então, o que eu preciso colocar em dúvida, e o que é necessário colocar em dúvida, é na suposição do conhecimento. Será que eu conheço realmente aquilo? Ou será que aquilo que eu supostamente eu conheço é alguma realidade, ou representa alguma realidade? Então eu preciso colocar em suspenso, ou seja, dar um tempinho, colocar em suspenso, colocar de lado aquilo que eu supostamente acredito ou aquilo que eu supostamente afirmo que sei sobre a coisa. O meu pré-conceito, o meu conceito anterior. O preconceito aqui não entendido como algo moral, mas como algo anterior. Uma crença, algo que eu acredito, ou algo que eu supostamente conheço antes de realmente estudar ou voltar ao mundo material ou estudar a própria coisa. É muito simples, por exemplo, a gente pensar... Oi. Voltar lá eu me perdi. Eu excluo o pensamento do mundo da realidade objetiva e substituo a experiência por algo. Não entendi, não entendi. Peraí, volta. Você estava falando antes, eu me perdi nessa explicação, que você falou que você exclui o pensamento do mundo, da realidade objetiva, e substitui a experiência por algo. Daí eu perdi esse algo. Que supostamente você acredita. É assim, você exclui a experiência. Eu vou dar um exemplo. Pensem numa cadeira. Né? Pensem numa cadeira, qualquer cadeira. Seja a cadeira que vocês estão sentada, qualquer cadeira. Quando a gente fala na palavra cadeira e eu perguntar para vocês, por exemplo, o que é uma cadeira, ou se eu perguntar para vocês o que é uma caneta, já existe, inclusive, a gente cai numa sensação de, tipo, como assim o que é uma cadeira? Eu já sei o que é uma cadeira. O que tem a mais para saber de uma cadeira? Tipo, a gente fica, às vezes, a gente fica tão perplexo que a gente fica até em dúvida. Peraí, como assim? O que é uma cadeira? Uma cadeira é um objeto feito para sentar, sei lá. A gente vai dando respostas que supostamente representam a realidade desse objeto. E aí, se eu pergunto para vocês hoje, a gente conhece toda a função da cadeira, toda e qualquer realidade a partir da cadeira? A resposta mais lógica é dizer sim, eu conheço o que é uma cadeira. Mas não, a gente não conhece. A gente supostamente acredita, a gente desenvolve uma crença sobre um objeto, e essa crença sobre esse objeto ele simplesmente vem anterior a qualquer coisa sobre a cadeira. E a gente faz muito mais uso da cadeira de várias outras formas, ou entende uma cadeira de várias outras formas. Por exemplo, quando você chega na sala de aula e alguém está sentado na cadeira que você senta todo dia. E aí você chega lá e diz assim: ei, fulano, sai do meu lugar. Uai, mas é só uma cadeira. Você não poderia sentar em outra cadeira? Mas aquele tem um lugar muito mais, ou tem outros elementos que estão atrelados àquela cadeira, àquela posição, que são muito além, que vão muito além do objeto físico cadeira. O que eu tenho para saber de uma cadeira, enquanto a sua constituição física ela é limitante, mas o que eu tenho para saber sobre a cadeira não se resume só à sua constituição física. Parece um pouco absurdo quando a gente fala de uma simples cadeira, mas vamos transportar, e se a gente não conseguir fazer... Sim, mas o negócio é o lugar. Por isso que eu estou falando, não é a constituição física da cadeira. Se a gente olhar para dentro de uma sala de aula, praticamente todas as cadeiras são iguais. Não é o elemento físico que diz respeito. Não é que aquela cadeira exatamente tem que ser aquela, mas tem respeito ao lugar onde você senta. Mas é a cadeira que representa isso. Então ela não é simplesmente, quando a gente fala o que é uma cadeira, é um objeto feito para sentar, ok, tem várias cadeiras ali que têm o mesmo objeto. Entende? Mas existem outros elementos que não estão atrelados à constituição física. Não tem nada a ver com o físico. Né? Então, o que até então a ciência fazia? Ela resumia todo o mundo físico, o mundo natural, a elementos matemáticos, a elementos de medição, e parecia que era tudo igual, e não é tudo igual. Existem outros elementos que são parte da relação do sujeito com esse objeto, que vão além
A cadeira marca um território, marca uma posição, ela tem várias coisas. Existe uma pesquisa que ela fala que a posição que o aluno senta, é muito engraçada essa pesquisa, é muito bacana, que a posição que o aluno senta na sala de aula, ela demarca também a posição dele no mundo, como ele se posiciona no mundo. É doido de ler essa pesquisa, é bem bacana. E aí você tem lá as primeiras fileiras, as fileiras da lateral, as últimas fileiras, né? Uma posição de ter assim, o que implica você sentar atrás, o que implica você sentar na frente, o que implica você sentar nas laterais. Então tem estudos inclusive sobre isso. Uai, mas é todo mundo sentado numa cadeira. O que é uma sala de aula? Um monte de alunos sentados na cadeira e um professor dando aula. Então parece assim que é simples. E a ciência moderna, ela tenta dar essa simplicidade no mundo, estabelecendo essa relação simplesmente quantitativa. Uai, o que é uma sala de aula? É um espaço de tantos metros por tantos metros, com um quadro pendurado, com não sei o quê. Ela simplesmente reduz a gente entender uma coisa a um mundo material, a simplesmente a sua extensão, né, material. E é isso que a fenomenologia vai criticar. Não, existe muito mais. Não dá para reduzir tudo. E a gente consegue até se satisfazer quando eu reduzo uma cadeira. Parece assim, tipo, é só um objeto. Mas da mesma forma em que eu trato o objeto, da mesma forma que eu pego a cadeira, que eu pego o pincel e reduzo essa existência, esse material, a uma coisa completamente inútil ou só útil a meu favor, quando eu faço dela uma utilidade, eu também faço isso com as pessoas. Porque o outro também nada mais é, para mim, em primeira instância, né? Quando eu olho para o outro, ele é simplesmente matéria. Então, se eu não consigo fazer o exercício até de pensar nos objetos e entender que esses objetos têm íntima ligação, que não é só uma cadeira, não é só, por exemplo, o seu celular. Se eu pego o seu celular do mesmo modelo, comprou no mesmo dia, são dois celulares, o mesmo modelo, o mesmo ano, tudo igual, mas eu pego, troco o seu celular com o celular de outra pessoa, você fica louco. Ah, mas ali tá as minhas coisas. Não, tá aqui, eu troco o seu celular e troco o chip e você continua com as suas coisas. Mas não é o seu celular. Pode ser igual, pode ser tudo igual, mas é o seu celular, é a sua coisa. E a gente tem essa relação que vai além da estrutura e do mundo físico. E é por aí que a fenomenologia vai caminhar quando ela fala que muito do que a gente precisa fazer e até iniciar um caminho de conhecimento é pôr em dúvida aquilo que eu supostamente conheço antes. Aquilo que eu supostamente já acho que conheço. Né? Então, não é colocar em dúvida a experiência, não é colocar em dúvida a própria coisa, mas colocar em dúvida aquilo que eu supostamente já conheço antes. Em outras palavras, a fenomenologia também está dizendo que todo o conhecimento já produzido, ele precisa ser colocado em dúvida. É uma crítica a toda a ciência moderna. E ela vai na contramão de tudo aquilo que foi construído em 2, 3 séculos. Esse movimento vai numa contramão completamente diferente. E a dúvida, então, peguem aqui, a dúvida, ela é para se colocar em suspenso. Eu preciso duvidar de crenças e preconceitos. E a evidência? Eu colocava em dúvida a evidência. Lembra com o Descartes? Se o que eu preciso colocar em dúvida é a crença, é o que eu supostamente já conheço, o que é a evidência para a fenomenologia? A evidência é a própria experiência onde as coisas e os fatos em questão estão presentes. A experiência é tudo que a gente tem. A gente não pode estabelecer uma realidade com base num suposto conhecimento que ele pode mudar, num suposto conhecimento que pode mudar inclusive de pessoa para pessoa, num suposto conhecimento que pode ser derrubado a qualquer momento. O que não pode ser questionado? A minha experiência, o que eu sinto. O que eu sinto quando eu sento naquela posição em sala de aula. O que eu sinto quando eu tenho um objeto e tenho contato com esse objeto. O que eu sinto no contato com o outro. O que eu sinto nas minhas experiências no mundo. O que eu sinto quando eu vou, por exemplo, num cinema e vejo um filme que é muito prazeroso para mim e que aquilo faz todo sentido para mim. Né? E aí o meu amigo do lado diz, nossa, que filme ruim. Eu digo, não, mas o filme foi muito bom. O mesmo filme passou pra gente, mas ele achou ruim e eu achei muito bom.
Quem tem a verdade aí? Quem tem? Quem pode me responder? Quem é que está com a verdade? Por que são os dois? Mas aí, Érica, a gente não pode falar na fenomenologia em subjetividade. A gente vai já falar isso. Os dois estão com a verdade, mas essa verdade não é subjetiva. E a gente vai já falar disso. Mas aí é bom pegar pelo que o Douglas. Os dois, por causa da experiência. A experiência que eles tiveram foi verdadeira. Essa experiência não é subjetiva. Ou ela não é puramente subjetiva. Ela não é uma experiência individual. Até porque a experiência, inclusive, ela passa por um contexto social entre eu e o outro e o filme. A minha experiência do filme não exclui os outros aqui do meu lado. Quando eu vejo um filme no cinema, eu não estou fazendo uma experiência subjetiva pessoal, como se eu me isolasse de todo o restante. Eu não estou fazendo uma experiência subjetiva pessoal como se eu me isolasse de toda a minha história de vida anterior. Toda a minha história de vida está vindo aqui comigo. E é exatamente essa história de vida. A história de vida com esses meus amigos. A história de vida com meus pais. A história de vida com meus filhos. Toda a minha história que está naquele mesmo momento com a gente assistindo aquele filme. E é essa história que vai compor também como parte dessa experiência. Então, a gente começa a pensar que a realidade, o que é real, ele não estabelece os critérios da objetividade, como se estabeleceu esses critérios de objetividade para o Descartes, né? E aí, para a gente finalizar já o Descartes, ele vai deixar inexplorado todo o imenso continente dos pressupostos transcendentais da ciência, da experiência empírica, cujos aspectos formais foram objetos da teoria do conhecimento de Kant. O que seria isso? Para a gente já passar para o Kant e a gente conseguir falar de subjetividade. Olha aí, a Rebeca chorou. E a grande maioria da galera odiou o Capitão Marvel. E a Rebeca está dizendo que ela chorou no cinema. Olha só que legal. Né? Quando ele está falando de transcendentais, pressupostos transcendentais da experiência empírica, e aí isso aqui é uma crítica da fenomenologia. Descartes deixou inexplorado, ou seja, ele não explorou, ele não contemplou na sua teoria todo o imenso continente, tudo aquilo que está atrelado a uma experiência ou a pressupostos transcendentais da experiência empírica. O que quer dizer isso? Quando a gente fala em experiência na fenomenologia, a experiência, ela, como é que eu posso falar isso para a gente não entrar tanto na fenomenologia e eu conseguir explicar? A experiência ela é entendida pelo seu corpo, pela forma como você está naquele momento. E quando eu experiencio algo, por exemplo, eu vou tocar na caneta, essa experiência é uma forma de eu transcender esse corpo. Transcender significa ir além do corpo. Ela não é uma experiência que se encerra, que fica no próprio corpo. Ela vai além, porque para eu tocar, eu sou uma coisa, o objeto é outra. Então eu transcendo, eu vou além da minha própria corporeidade para sentir o outro objeto. Quando eu toco nas coisas, eu vou além do meu corpo para ir na própria coisa, para ir ao mundo real, para ir ao mundo material e fazer a experiência dela. Então a experiência empírica, que seria a experiência do senso comum, a experiência mesmo que eu tenho das coisas, ela é transcendente, ela vai além do meu próprio corpo. Ela vai além de ser algo completamente metafísico, cognitivo. Quando eu toco na coisa, ela não é simplesmente um estímulo que vai ativar um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai pelo sistema nervoso e ativa também um lugar na minha cabeça. Ela vai além disso. Entende? Isso é transcendental. Exatamente, o objeto transcende o que ele é. Se eu tenho, por exemplo, um objeto de um ente querido que já se foi, aquele objeto, ele é muito mais do que objeto. Ele é muito mais do que aquela simples coisa. Se eu digo assim, essa aqui é a caneta de um ente querido que me deu com muito carinho, e quando eu olho para a caneta, eu tenho uma relação completamente diferente de eu ter com uma outra caneta.
Aquele objeto ali é muito maior, ele vai muito além, e é uma caneta igual, tem a mesma, né, uma foto, um quadro, qualquer coisa. Né? Uma simples caneta pode ser um outro objeto completamente diferente de uma caneta. Não é só uma caneta, é outra coisa. Entende? Então, assim como a cadeira, assim como qualquer outra, assim como nossos amigos, né? Quando a gente olha para as pessoas, a gente, apesar de ter amizades, de ter afetos, a gente olha para pessoas e sente coisas diferentes. E também a gente sente coisas diferentes quando pessoas nos tocam. Né? Se algum desafeto seu, se alguém que você não bateu o santo, né? Como é que chama? Um ranço, né? Um ranço seu, te toca, você sente uma coisa, né, ruim, ou você não tem qualquer afeto positivo com relação a essa pessoa. O toque é o mesmo de uma outra pessoa que você gosta. Se você, a outra pessoa vem e te toca do mesmo jeito, no mesmo lugar, é outro toque. A experiência é transcendente da sua corporeidade. É outro toque. Ela tocou do mesmo jeito, no mesmo lugar, mas é outro toque completamente diferente. Então, de novo afirmando, a verdade não está, e a objetividade não está na própria coisa. O mundo objetivo, ele não me garante verdade, porque a verdade é relativa. Porque a verdade, ou a experiência sobre as coisas, elas vão além da própria coisa, elas vão além do próprio corpo. Então, o que a fenomenologia vai trazer? Então, vamos para a segunda crítica, que é a crítica para o Kant. Meu Deus, já estou com 31 minutos. Kant, ele buscava o entendimento além do pensável, além do imaginável e do experimentável pela consciência. Lembra do Kant, quando a gente falou do Kant, que o Kant estabelecia a base do conhecimento, a experiência e a razão. Ele não estabelecia mais a dicotomia entre a experiência e a razão, mas ele dizia que era a base do conhecimento, a experiência e a razão. Experiência e razão são importantes para o conhecimento. A experiência fornece material, a razão processa esse material. E aí a dicotomia vira uma tricotomia, lembra? Qual era o ponto máximo que organizava toda a experiência, o material da experiência processado pela razão? A psique. Né? A psique para o Kant. O que é? Eu não entendi, Érica. A psique para o Kant é esse elemento, né, que vai organizar todo. Tá confundido com Freud. Tá confundido com Freud. O Freud é que fala do prazer. O princípio do prazer é aquele que vai organizar alguns elementos advindos da experiência do ego. Então vamos lá, voltando para Kant. Kant, a psique, ele vai eleger a psique como elemento central na tricotomia, no triângulo, que vai organizar os dados da experiência e da razão. Beleza? Então, para o Kant, e o Kant é um dos responsáveis, inclusive, por lançar a psique novamente na Idade Moderna, e aí a Alemanha vai utilizar dessa psique kantiana para tentar entender o que é essa psique. Que essa psique aqui é resgatada lá do nosso amiguinho Sócrates. Então, o Kant vai dizer que a relação do conhecimento se dá propriamente no sujeito. Olha como eu tenho, ainda que uma semelhança entre o Kant e o Descartes, que vão dizer que Descartes vai colocar a verdade no pensamento, mas esse pensamento garante a existência da matéria. Então a verdade ela é garantida pelo pensamento, mas ela é objetiva, tá? A verdade ela tem ainda que eu fale do pensamento de uma forma interna, a verdade para o Descartes é objetiva. Para o Kant, a verdade se dá no sujeito, internamente, mas é uma verdade do sujeito e não da matéria. Por quê? Porque a psique é interna e o pensamento garante a existência externa, garante a existência material. Então são coisas, apesar de parecer e de ter uma tradição metafísica, são coisas completamente diferentes. Eu tenho um puro objetivismo para o Descartes e de muitas, como o materialismo, como o mecanicismo, né, de muitas teorias que vão surgir disso, que é centrado no objeto ou tendo como elemento central esse objeto ou o mundo material, e eu tenho um puro subjetivismo com Kant, centrado na psique. E a fenomenologia, então, vai criticar essas duas formas. A questão essencial para a fenomenologia vai ser
que os esforços de Descartes e Kant não haviam sido suficientes para assegurar a fundamentação necessária para o conhecimento. Por quê? Porque todos esses esforços, assim como vários outros, eu centrei aqui a aula no Descartes e no Kant, eles são e estão sempre para essa relação sujeito e objeto das ciências modernas. Sujeito que pensa, objeto que é pensado. E essa relação entre sujeito que pensa e objeto que é pensado nas ciências modernas, elas são independentes. O sujeito que pensa existe independentemente do objeto que é pensado. Então, sujeito e objeto são duas realidades diferentes. Ora, as explicações estarão centradas e dado a primazia no sujeito, ora, as explicações estarão para o lado ou dado a primazia do objeto. Mas eles são dimensões diferentes dentro das ciências humanas. Tanto é, ou das ciências humanas, desculpa, das ciências naturais, das ciências modernas. Tanto é que a garantia desse sujeito conhecer é justamente toda a ideia de subjetivismo, ou a garantia da realidade existir é a garantia de todo esse materialismo. Então eu tenho como elemento completamente duas dimensões completamente diferentes na relação, ainda que em relação nessa composição do sujeito e objeto. Aí eu tenho então a atitude natural. Toda essa relação entre sujeito e objeto e toda a composição, ainda que seja para o lado do sujeito ou para o lado do objeto, para o lado da subjetividade ou para o lado da objetividade, garante o que vai ser chamado de atitude natural. Essa atitude natural inclui tanto a atitude científica quanto a do senso comum. E considera as coisas existentes em si mesmas. É tipo assim, essa caneta, ela existe por conta dela própria. Essa caneta, ela existe apesar de qualquer coisa, independente da sua relação com qualquer consciência. Então, quando eu digo que a caneta existe, independente da relação com alguém que a pense, com alguém que a veja, eu estou dizendo que a caneta, ela é independente. Ou seja, ela é uma realidade em si. Da mesma forma, eu posso dizer que eu existo como realidade em si. Né? Tipo, eu, pessoa, eu, professor Oyama, existo como uma realidade em si. Ou que cada um de vocês existe como uma realidade em si. O que acontece? Não é possível que sujeito e objeto existam como dimensões separadas. A fenomenologia vai trazer dizendo que é uma completa ingenuidade você acreditar que exista um sujeito separado do objeto ou o objeto separado do sujeito. Não existe a coisa em si, a realidade em si. O que existe sempre é uma realidade para. Então, a caneta só é para alguém que a vivencia, para alguém que experimenta, que experiencia a caneta. Uma caneta que nunca teve contato com qualquer pessoa, nem sequer existe para ninguém. É a mesma coisa que eu disser assim, tem uma pedra no fundo do Oceano Atlântico. Tipo, quem garante? Agora, neste exato momento, caiu uma árvore lá na Amazônia. Tipo, não existe, não existe essa relação. Né? Como acho que eu já fiz essa pergunta para vocês. Né? Para vocês pensarem num Paranauaçu. Oi, Brenda. Puxa aí a tela preta. Tá. Para vocês pensarem num Paranauaçu, né? Então, eu não sei se eu falei sobre vocês com isso. Então, pensem, por exemplo, num Paranauaçu. Acho que eu falei, né, do Paranauaçu. Quando eu falei da primeira vez do Paranauaçu, ficou todo mundo confuso. Peraí, o que é Paranauaçu? É um objeto que necessariamente não tem existência nenhuma. Ele só vai ter existência quando eu me direciono para ele. Quando eu digo assim, pera lá, Paranauaçu, o que é isso? Quando eu digo Paranauaçu, o que é isso? É a mesma coisa que quando eu estou lá na mais tenra idade e olho para uma cadeira, olho para uma caneta e eu pego a caneta, eu olho a caneta, eu me pinto todinho e eu vou aprendendo a usar a caneta e vou tendo uma relação com essa caneta. Antes de eu ter qualquer contato com a caneta, eu nem sequer sabia que caneta existia ou para que servia.
Então, antes, a coisa só existe, assim como eu só existo, quando eu tenho contato com outras coisas. A própria noção de eu, quando eu falo eu sou, ela só é possível por causa do olhar do outro. Porque eu não posso me afirmar como, por exemplo, eu sou, sei lá, eu sou legal, eu sou professor, né? Eu não posso afirmar que eu sou professor sem a presença do outro. Eu só me afirmo como professor porque eu tenho a presença do outro na sociedade que coloca esse professor como um papel a ser desempenhado. Então, o fato de eu ser professor também implica o contato com o outro. O contato do aluno me reconhecer como professor, o contato de uma instituição de ensino me contratar e me reconhecer como professor. Eu dependo do outro para afirmar o que eu sou, para conhecer aquilo que eu sou, assim como o objeto depende de mim para se afirmar ou para ser afirmado em sua existência. Então, aí eu tenho a evidência para uma ciência rigorosa. É uma ingenuidade eu entender a existência em si mesma. Mas, a partir disso, eu não entendendo a existência isolada, distante do sujeito, eu tenho uma evidência para uma ciência rigorosa, que é chamada então de fenômeno. Beleza? O que é então o fenômeno? O fenômeno é aquilo que expõe a realidade para uma consciência. Antes, a palavra fenômeno sempre existiu, é uma palavra grega, que provém do grego, mas a gente tem, dentro da história da filosofia, sempre essa concepção, sempre essa discussão entre o nômeno e o fenômeno. O nômeno em grego significa coisa, o objeto. O nômeno é a coisa em si, é a realidade da coisa em si. Fenômeno tem esse radical aqui, é o fe, que vem do verbo grego phai, que significa pôr à luz, revelar, mostrar. Então é aquele objeto que se revela de alguma forma. Um objeto revelado, aquele que compõe uma experiência revelada. Ou seja, a caneta se revela para mim de outras formas ou de formas diferentes, como para o outro, assim como o lugar na minha sala de aula, assim como as minhas relações, assim como o outro se revela para mim de formas diferentes, como o filme se revelou para mim de formas diferentes. De uma certa forma, eles estão colocando, trazendo a importância do objeto na relação sujeito-objeto. Nas ciências modernas, sujeito é aquele que pensa, objeto é aquele que necessariamente é pensado. O sujeito é ativo, o objeto é passivo. Beleza? Na relação fenomenológica, eu tenho a dupla e igual importância dos dois. Então é como se eu entendesse tanto o sujeito como objeto como ativos no processo da relação. O objeto ele também tem uma capacidade de mostrar apenas o que é necessário naquele momento. Quem nunca teve a experiência de chegar, de frequentar um lugar ou de, sei lá, fazer qualquer coisa, manipular um objeto e depois de muito tempo descobrir algo novo? A descoberta não se deu só pela consciência, a descoberta também se deu pelo objeto. O objeto, naquele momento, se revelou de uma forma diferente. Por quê? Porque a cada momento, e é muito difícil eu até exemplificar, mas a cada momento nós temos uma experiência diferente do mundo que ela se dá através de uma perspectiva de mundo. Quando eu olho para as coisas, eu não vejo as coisas totalmente. Se vocês estão olhando agora para a tela do celular e vocês afirmam eu estou vendo o celular inteiro, isso, na fenomenologia, é uma ingenuidade. Você não vê o celular inteiro. Tem muita coisa do celular que você simplesmente nem sequer conhece. A única coisa que você conhece de fato é a carcaça externa do celular. E quando você olha para a tela do celular, a única coisa que se revela do celular é a tela.
o resto do celular não se revela para você. Vamos supor que você esteja segurando a tela do celular e aí tem uma barata e você não sabe que tem uma barata atrás. E você simplesmente tem super medo de barata, mas enquanto você não vê a barata, ela não existe para você. Por mais que você possa afirmar de qualquer forma que a barata está e ela existe de forma em si, que ela existe simplesmente quando você não a percebe, o que é uma grande mentira. Ela só vai existir se você perceber essa barata. Então você está aqui, você não vê, né? Você está com o celular na mão, você só vê a parte da frente, você só vê a tela, e esse objeto só está revelando ou está, na verdade, escondendo outra realidade por trás, que não é real para você, porque não existe para você, porque você não entrou em contato com essa experiência. Então, em vários momentos, o que a fenomenologia está tentando dizer é que existem vários momentos nas nossas vivências, na nossa vida, no nosso existir humano, em que a gente entra em contato com as coisas, entra em contato com várias coisas ao longo do dia, e essas coisas elas vão revelando ou vão se mantendo apenas como coisas no pensamento. E é exatamente isso, eu já suponho conhecer, eu acho que eu já tenho certeza sobre isso, eu já suponho ter conhecimento sobre essa coisa, e, na verdade, eu não a conheço. Eu conheço uma parte de uma realidade que pode, inclusive, revelar-me outras coisas, dado que eu possa buscar outras experiências sobre esse mesmo objeto. Qual é o nome disso? Ele vai trazer, a fenomenologia vai trazer o nome disso de consciência intencional. Toda consciência ela é uma consciência intencional. O que é essa consciência intencional? É a possibilidade, a capacidade que eu, enquanto consciência, e não é, na fenomenologia, a consciência não é uma coisa na cabeça, ela é entendida naquela dimensão de atividade, a consciência ela é ativa e ela é com todo o meu corpo. Tocar uma coisa é ter consciência dela, beleza? Cheirar uma coisa é ter consciência dela. Não necessariamente pensar ou estabelecer um pensamento lógico é ter consciência de algo. Ou ter consciência de algo é trazer do externo para o interno. É simplesmente a consciência é esse ato, por isso que está aqui, ato é uma ação intencional de conhecer algo, de tocar, de ter a experiência de algo. Ação intencional. Beleza? Essa intenção não quer dizer intenção moral, mas intenção de se direcionar para um objeto, de estar querendo, de ter a volição, a vontade de fazer algo. Então, a consciência ela tem essa característica de intencionalidade, tanto dela própria, como de seus respectivos objetos que se revelam a ela. Beleza? Bom, então é preciso passar daquela atitude natural para a atitude fenomenológica. Qual é a atitude fenomenológica? A atitude que começa pela intencionalidade, pela intenção de conhecer, entendendo que todos os atos dessa consciência são intencionais. O ato de tocar, o ato de ver, o ato de experienciar o mundo, e todos os pequenos atos de experienciar o mundo são atos intencionais. Eu não tenho nada além disso me controlando. Sou eu ativamente nos meus processos. Né? Segundo ponto, a ter-se aquilo que se dá a experiência do mesmo modo como ela se dá. Então eu vou entender, eu vou me lançar àquela experiência como se, ou permitindo que essa experiência seja uma experiência completamente nova, não pressupondo que eu já conheço. Por exemplo, quando eu estou lá desiludido com todos os embustes que já passaram na minha vida, e aí eu olho para um possível crush novo e digo assim, os homens são todos iguais ou as mulheres são todas iguais. Então o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma experiência antiga para basear que eu já conheço e aquele crush com certeza vai virar um embuste fácil. Então, eu já baseio num suposto conhecimento da realidade e me privo de uma experiência nova. Eu me privo ou me bloqueio numa experiência nova. E assim, para todo o sempre.
E outro ponto importante é que sujeito e objeto são inseparáveis. Sujeito não se separa de objeto. O sujeito que pensa e o objeto que é pensado são interdependentes. Ou seja, eles são dependentes entre si. Eu não posso afirmar a existência de um sujeito que pensa sem um objeto pensado. Porque o sujeito que pensa, ele pensa num objeto. Então eu não posso dizer o sujeito que pensa. Pensa no quê? A primeira pergunta diz assim, o sujeito que pensa. Pensa no quê? Ele pensa. Tá, mas no quê? É a única pergunta que vem. Tipo, o que é pensado? Qual é a natureza desse pensamento? Então, o objeto que é pensado, seja ele qual for, seja um objeto concreto, seja um objeto abstrato, seja uma caneta, seja o amor, né, como um objeto abstrato. O sujeito pensa no amor. Ok, o amor é um objeto abstrato, mas é um objeto. Né? A caneta é um objeto concreto. Então, o sujeito que pensa não se separa do objeto pensado. Assim como o objeto só é objeto quando o sujeito pensa. O sujeito, esse objeto pensado do amor para esse sujeito, só é para esse sujeito. Se outro sujeito entrar na relação pensando sobre o amor, esse amor se revelará ou estará para esse outro sujeito de uma outra forma. E isso não é subjetividade. A gente vai também ainda destrinchar isso. Por que não é subjetividade? Porque na tradição subjetiva, né, e aí vem numa direção contrária da tradição científica. Nessa tradição científica subjetiva, eu entendo subjetividade como algo próprio meu. Qual é a definição mais clássica de subjetividade? Aquilo que diz respeito a mim. Né? Aquilo que é subjetivo, que só diz respeito a mim. E não existe algo que só diz respeito a mim. Tudo que eu sou é resultado de todas as experiências e de todas as influências do mundo e dos outros sobre mim. Tudo que eu conheço sobre mim, tudo que eu estabeleço sobre a minha pessoa, tudo aquilo que eu digo e que eu da forma como eu me defino, ele tem tudo, inclusive meu nome. Meu nome foi dado por outro. Né? Nosso nome foi dado por outras pessoas. Eu simplesmente nasci e alguém me chamou daquele jeito e eu continuei sendo chamado assim. Tudo é dado pelo outro. Todas as nossas experiências são a partir do mundo e da realidade vivenciada com os outros. Né? Então, nada é subjetivo no sentido de que é puramente interno, é puramente meu. A pura subjetividade, ela não é possível, porque se existisse ou se fosse possível uma pura subjetividade, eu teria a existência do sujeito afastado de tudo. Então não é possível a pura subjetividade. Assim como também o objeto não pode existir por si mesmo, não é possível a pura objetividade. Porque a caneta, ela pode, ou a caneta, ou o filme, ou qualquer outra coisa, ela pode mudar mediante outras experiências. Ela pode mudar, inclusive, para mim. Eu posso olhar, ver um filme na primeira vez, achar ruim, e, sei lá, vou lá, vejo a segunda vez e digo, até que o filme é bom, e vou encontrando pontos bons do filme. E eu vou mudando a minha concepção sobre o filme. O filme mudou? Não. Mudou a realidade sobre ele. Mudou como esse filme, em relação com a minha consciência, mudou a minha forma de entendê-lo. Beleza? Não sei se está ficando ruim para vocês aí, se está dando para acompanhar. Isso. A realidade é meio que está no entre. Então, o que é real? É aquilo que está na mediação entre sujeito e objeto. A realidade não é subjetiva, ou seja, não é só do sujeito. A realidade não é objetiva, não é só do objeto. A realidade está na mediação, naquilo que está exatamente na relação entre o subjetivo e o objetivo, porque eles são interdependentes. Beleza? Então, a fenomenologia é um estudo descritivo. Como eu falei, é um método de descrição. Como descritiva, ela vai se dar descrevendo, mesmo em linguagem, a descrição puramente dos fenômenos, de como a coisa se revela para a consciência, através da intuição. Lembrem que intuição, em filosofia, é... O que é a intuição? Intuição é ver, é tocar, é experiência imediata. Né? Intuir um objeto é tocar, é ver. Então eu estou intuindo a caneta. Isso é intuição. A intuição não é um sexto sentido, beleza? Intuir é experimentar o objeto, ter a experiência imediata do objeto.
Beleza? Então, descrever aquilo que se revela, como ele se revela, através da minha intuição, através da minha experiência imediata. Ou seja, por apreensão imediata da coisa, da própria coisa. Eu não vou pensar sobre ela. Eu vou no próprio objeto, fazer a experiência desse objeto e apreender as características desse objeto. Então eu tenho a intenção, a suspensão e a descrição como elementos constitutivos dessa consciência, que ela é transcendental, como a gente já falou. E aí então a fenomenologia ela vai ser herdeira da disposição iluminista, que a gente já estudou, e buscar, né, abolir os preconceitos e as crenças mal fundadas. Nesse sentido, tentando desenvolver... Nesse sentido, tentando desenvolver essa tradição iluminista, ela é antirromântica, ou seja, ela não tem nenhuma, ou ela se coloca contrária à posição romântica alemã, que é aquela que centraliza todos os elementos nessa subjetividade e supostamente numa emoção. O romantismo na Alemanha, né, como a gente viu, ele vai centralizar todos os elementos na consciência e principalmente nessa característica subjetiva. E aí, posso passar? Beleza. E aí, assim, ela vai ser antirromântica, ou seja, ela vai criticar essa posição puramente subjetivista, né? Então ela vai ir centrada nas emoções. As coisas não podem ser reduzidas ao romântico. Ela também é contrária à vertente objetivista do iluminismo, em oposição a esse naturalismo, ou seja, a realidade material não é a única forma de entender a realidade. O mundo material não é a única forma de entender o real. Ela é contrária, então, ao subjetivismo da psicologia. Da mesma forma que ela é contrária ao subjetivismo romântico, desse puro subjetivismo das emoções, ela também vai ser contrária ao puro subjetivismo da psique. As coisas não acontecem só numa psique, né? Ela é contrária a uma tradição metafísica. As coisas não acontecem só na razão. Ela é contrária ao mecanicismo. As coisas não acontecem somente por uma relação estímulo-resposta. Essa relação mecânica de causa e efeito, ela não explica a realidade. E ela é contrária ao materialismo. Ela é contrária a tudo o que a gente viu até agora. E ela vai buscar uma outra concepção de existência. Ou, né, de existência material, de existência do próprio sujeito. Vou passar. Eita. Bom, o objetivo dela, então, é elucidar as estruturas formais, gerais e específicas dessa experiência, da experiência humana. A fenomenologia, então, ela se constitui como a base para todas as ciências ou para todo o conhecimento. Porque ela vai desenvolver um outro modelo, uma outra constituição de ciências naturais. E o que ela busca, então? Conhecer o sujeito, conhecer o homem, entendendo esse homem ou esse sujeito como fonte constitutiva do conhecimento de todo objeto, de experiência e de reflexão. Hoje a gente tem, por exemplo, a fenomenologia não usada só para a psicologia. A fenomenologia, como eu falei para vocês, é um método, ela é um método de estudo, é um método de pesquisa, e ela é utilizada, por exemplo, eu acho que está no próximo. Está aqui. Então, a partir da fenomenologia, muitos pesquisadores desenvolveram aplicações regionais do método fenomenológico, dirigidas às dimensões específicas da correlação entre sujeito e o mundo, sujeito e objeto. Então eu tenho fenomenologia da percepção, fenomenologia da imaginação, da emoção, da linguagem, bem como fenomenologia das religiões, das relações interpessoais, eu tenho fenomenologia do território, eu tenho fenomenologia da geografia, né, fenomenologia geográfica, tenho fenomenologia ligada à história, tenho fenomenologia hoje, a gente tem, né, esse método empregado na medicina, na enfermagem. E essas, principalmente a medicina e a enfermagem, usam muito mais os métodos fenomenológicos do que a própria psicologia. Aqui é a base, volta, de todas as ciências. Base para todo tipo de conhecimento hoje. Lógico que é mais um, né? Ela não substitui. Eita! Ela não substitui,
Nossa, não tem um negócio aqui. Ela não substitui as outras metodologias, ela não substitui as outras formas de conhecimento. Mas ela se torna mais uma e também se torna base para todas as ciências, para todo tipo de conhecimento. Bom, então nós temos, como eu falei, vários tipos de estudos atrelados ao método fenomenológico. Então ela se mostra, né, a fenomenologia vem se mostrando como uma fértil alternativa para a estruturação de uma abordagem mais apropriada ao estudo humano. Tudo o que é atrelado, principalmente, tudo que tem como ponto de partida a relação do sujeito com o mundo, a relação do sujeito com um objeto de mundo, ela pode ser estudada a partir do método fenomenológico. Beleza? A grande contribuição da fenomenologia a essas ciências é a de fornecer um modelo de descrição e compreensão de sentido próprio para a abordagem dos fenômenos que dizem respeito ao espírito. Lembrem de espírito, que é vontade, volição humana, aquilo que coloca o ser humano em movimento, aquilo que faz ele fazer certas coisas, né? Então, sempre a respeito do espírito, ou seja, da vontade, ao contrário de um modelo de explicação causal, ou seja, aquilo que se dá é sempre, a experiência se dá sempre numa transcendência de sujeito a objeto e de objeto a sujeito, e nunca numa relação entre causa e efeito, como se o objeto fosse um estímulo e eu, enquanto organismo, uma resposta a esse estímulo, ou como se o objeto fosse a causa do meu comportamento como resposta. Então eu tenho, ao contrário desse modelo de explicação de causa e efeito, eu tenho um modelo ligado ao espírito, à vontade, à forma de agir, ao ato intencional do sujeito, à ação intencional do sujeito. Em outras palavras, nós somos, né, como vamos ver no existencialismo, responsáveis por tudo. E aí, as doutrinas existencialistas, elas vêm sempre acompanhadas, ou a fenomenologia pode vir sempre acompanhada também das doutrinas existencialistas, porque elas acabam tendo uma mesma matriz, como eu falei para vocês no início, e elas acabam tendo uma compreensão muito semelhante dessa relação sujeito-mundo. No entanto, existencialismo ele só surge a partir da década de 50, ou seja, a partir de 1950. E é diferente, o movimento do existencialismo, ele é diferente das filosofias existenciais. Então aqui, o existencialismo e as filosofias existenciais, eles são tendências ou movimentos filosóficos que vão enfatizar a existência individual, a liberdade e a escolha. E esses movimentos vão influenciar diversos escritores, tanto no século XIX, onde tudo que é produzido no século XIX é chamado de filosofia da existência, e no século XX a gente já tem o contato com o termo existencialismo. Então Kierkegaard, por exemplo, aqui eu tenho Kierkegaard e Nietzsche, eles são teóricos que trabalham a filosofia da existência, uma das doutrinas existenciais. A gente tem Martin Buber, a gente tem outros filósofos que são filósofos existenciais. O existencialismo é um movimento iniciado com o Sartre, quando, já a partir já na década de 60, ele vai fazer uma discussão sobre o que é esse, e aí é dado esse nome a ele, o que é essa filosofia, o que é essa forma de entender a existência humana que os jornais da época, que todo mundo estava chamando, né, estava sendo chamado comumente de existencialismo. E aí ele usa assume esse termo, e a partir daí o existencialismo francês, ou o existencialismo do Sartre, né, o movimento filosófico do Sartre, é chamado de existencialismo. E a gente tem também o Heidegger, que vai ser inclusive contrário à tradição do existencialismo. Ele vai falar sobre existência, mas ele vai denominar a sua filosofia de ontologia. Então por isso que a gente tem doutrinas existenciais. A filosofia da existência, o existencialismo, as ontologias, elas são tendências ou movimentos semelhantes, apesar de eles estabelecerem algumas diferenças nas suas abordagens,
mas elas tendem a enfatizar a existência individual, a liberdade e a escolha. Tá? Ao enfatizar a existência individual, a gente não está falando de pura subjetividade e nem de uma existência solitária, tá? Sem qualquer concepção aqui do outro. Quando a existência individual é entendida, ela é entendida em relação com o outro, em relação com o mundo e em relação com o objeto. Então, o conjunto das doutrinas, né, existencialistas, segundo os quais a filosofia tem como objetivo a análise e a descrição da existência concreta, considerada como um ato, mais uma vez, ato, ação, é algo que se faz e que se realiza no fazer, de uma liberdade que se constitui afirmando-se e que tem unicamente como gênese, como princípio ou fundamento, a sua afirmação de si. É uma filosofia que busca entender o existir humano a partir de como esse existir humano se realiza no mundo, como ele se faz, quais são os atos de liberdade do que o ser humano é livre para desempenhar. Quando a gente fala em liberdade no existencialismo, liberdade não significa fazer o que eu quero. Então, quando eu digo o ser humano é livre em existencialismo, eu não digo que o ser humano é livre para fazer o que ele quer. Essa liberdade ela tem dois elementos. Primeiro, ela é contextual, você é livre para fazer aquilo que e como o mundo se apresenta para você, ou seja, você é livre para agir mediante os limites do seu existir. E segundo, toda liberdade ela remete a você o compromisso e a responsabilidade. Ou seja, quando você age, quando a liberdade é dada em um ato, ou seja, quando você exerce a sua liberdade, você precisa assumir o que a gente chama de consequências. Nenhum ato que você faz, nenhum comportamento, nenhuma escolha que você faz é isenta de responsabilidade. Todo ato de liberdade é responsável e comprometido. Então, se você age, você não pode, inclusive, dizer assim, desculpa, foi inconsciente, eu não queria fazer. Não. Você talvez não tivesse no momento do que você fez esse ato, né? do que você fez o que você fez, talvez você não tivesse uma consciência moral das consequências do seu ato. E aí, como deu merda, tu tá querendo se eximir da responsabilidade do que tu fez. Se tivesse saído tudo bem, beleza, né? Mas deu merda, então desculpa, não foi porque eu quis. Na verdade foi, só que eu não tinha a dimensão das consequências do meu ato. E a gente nunca tem as consequências, a dimensão, né, das consequências das nossas escolhas. A gente só sabe depois que a gente faz. E exatamente assim, é nesse princípio que o existencialismo vem, então, a compreender essa relação do homem e do mundo, né? do sujeito e do mundo. O existencialismo vai ganhar então uma difusão pela Europa e pelos Estados Unidos no período pós-guerra, principalmente aí na década de 50. Ele vai ser, lógico, vai se constituir. É marromeno, né? O livre-arbítrio é meio que... É porque assim, o livre-arbítrio ele te dá, numa composição religiosa, ele te dá uma prerrogativa. É meio que assim, o livre-arbítrio você pode fazer o que você quer. Né? E você vai ter que, logicamente, assumir as consequências disso e tal. Mas também tu tem livre-arbítrio para pedir perdão, e aí os teus pecados vão ser perdoados, e é fácil. E na verdade, no existencialismo não existe o bom e o ruim. Não existe o que é bom e o que é ruim. Você só sabe que é bom ou que é ruim depois. Né? E você não tem simplesmente a prerrogativa do perdão. Você não tem no livre-arbítrio essa prerrogativa ou na liberdade, né, como no livre-arbítrio, essa prerrogativa de voltar atrás. Fez, já fez, deu merda, assume e pronto. Né? Assume que deu merda. Porque o livre-arbítrio ele é muito... ele é colocado para dizer assim, Deus não controla tudo. Né? Porque o cristão, ou qualquer um, para pegar o livre-arbítrio pelo cristianismo, o cristão acredita que Deus controla tudo, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Deus está em todo lugar, que Deus sabe da tua vida, que Deus tem um plano para você, mas
Para não ficar um negócio assim muito controlador, você tem livre-arbítrio. Não é uma liberdade de fazer necessariamente o que você quer e assumir as consequências. Não tem essa... É porque o existencialismo, ele é cruel. Ele é cruel quando ele simplesmente diz assim, cara, tudo que tu faz é culpa tua. Né? Os problemas que tu tem hoje na tua vida não é a tua mãe que é culpada. Né? Os problemas que tu tem hoje na tua vida, no teu trabalho, a culpa não é do teu chefe. A culpa não é do teu colega de trabalho. Né? O fato de tu estar passando tudo que tu está passando hoje, a responsabilidade é tua. Assume isso e busca mudar, e busca, né, de alguma forma fazer algo diferente. Você tem que assumir a responsabilidade da sua vida. E quando você fala ainda do livre-arbítrio, ele ainda tem essa causa ulterior, essa causa última que é Deus. E no livre-arbítrio não, mano. Desculpa. Na liberdade não, no existencialismo não. É só tu. É tu contigo mesmo. Ele tem essa concepção. Às vezes quando a gente começa a falar, principalmente quando a gente começa a falar sobre liberdade, nas primeiras discussões sobre liberdade, e a gente vai ter isso lá no quarto semestre, quando a gente se encontrar de novo, parece muito cruel. Né? A gente precisa meio que ressignificar essa ideia de que, e para muita gente é bem difícil, de que a gente está jogado no mundo, não tem Deus, não tem absolutamente nada que vá se responsabilizar pelas coisas que a gente faça. Acreditar em Deus, inclusive, é uma responsabilidade que tu precisa assumir. A única coisa que te faz acreditar em Deus é a tua força de crença, é a tua força de fé. Pronto. Isso não garante absolutamente nada. E essa, inclusive, é uma das raízes dos nossos maiores problemas sociais, né? Quando eu acredito que a minha verdade ou que aquilo que eu acredito serve para todo mundo. E não serve. No fim das contas, a única coisa que existe é que eu acredito naquilo e quero assumir aquilo como minha verdade e quero fazer daquilo sentido para minha existência. Ponto. E só. Isso não garante mais nada. E é assim, ele inicialmente tem essa percepção de crueldade. Parece assim, é cruel. A gente está simplesmente jogado e tudo que eu tenho é simplesmente a minha existência. E aí a gente tem, para a gente já encaminhar, ele vai fazer essa oposição tradicional entre o termo essência e existência. Quando eu falo em essência, e a gente já falou um pouco de essência lá na antiguidade grega, a gente fala daquilo que é, daquilo que faz parte daquele objeto, daquela coisa. Por exemplo, quando eu falo da essência da caneta, eu tenho, por exemplo, a essência da caneta. A caneta ela tem que ter uma haste, né, um corpo, ela tem que ter a tinta, ela tem que ter a ponta por onde sai a tinta, ela tem que ter lá uma base de plástico também para segurar essa tinta, ela tem que ter uma tampa para não ressecar. Então esse conjunto aqui ela tem elementos essenciais que fazem com que eu olhe para um objeto, para a caneta, e defina que ela é a caneta. Então a caneta ela tem uma essência. Quando eu olho para o ser humano, quando eu olho para o existir humano, eu não tenho isso. Quem aí pode definir o que é existência? Hoje foi o dia da caneta mesmo, e da cadeira. Quem aí pode definir o que é um ser humano? Quem pode me dizer o que é um ser humano? O que é uma pessoa? O que é um homem ou uma mulher? Alguém consegue? Se eu for pegar, por exemplo, o homem é, sei lá, racional dotado de corpo e alma. Beleza, ok. E se a pessoa não acredita em alma e ela diz que não tem alma? Ela deixa de ser um ser humano? E uma pessoa, por exemplo, que ela tem um acúmulo de átomos, né? E a pessoa, por exemplo, diz que ela tem uma pessoa que ela tem deficiência cognitiva e ela não tem a mesma capacidade racional de que as outras pessoas normais têm. Ela deixa de ser um ser humano? Exatamente. Depois disso, como explicar qualquer coisa? Aí vamos falar com a Lucy lá sobre o que é realidade. Então, assim, se eu for definir um ser humano com cabeça, corpo e membros, uma pessoa por cabeça, corpo e membros, uma pessoa sem um membro deixa de ser uma pessoa? Se eu for definir uma pessoa pela fé do que ela acredita, uma pessoa que ela acredita em outra coisa deixa de ser uma pessoa? Deixa de ser um ser humano? Uma pessoa, eu vou definir a pessoa pela sua sexualidade, pela sua cor, sabe? Nada define. Então o ser humano, uma massa de carne e osso pensante, e se, por exemplo, a gente definir
essa massa de carne e osso, e a gente não tem só carne e osso, né? E quer dizer, uma pessoa que não seja só de carne e osso, ela tenha sangue, ela não é pensante, ou ela não é um ser humano, né? Nada dá para a gente começar a definir. Na verdade, o existir humano ele não tem essência, a gente não se define. E quando a gente fala, por exemplo, no elemento das religiões, por exemplo, o cristianismo ele fala de uma essência humana. O que é essencial para ser cristão? Então, para você ser cristão, você tem uma essência. Para você acreditar em Deus, você tem uma essência. E, inclusive, Deus te cria dessa forma, como se fosse uma essência. É a mesma coisa que eu pegar e dizer assim, putz, eu inventei algo muito legal. É um objeto que ele serve para cortar papel e ele tem duas artes que se entrepõem entre si através da força-peso da minha mão. Caraca, eu inventei uma tesoura. Né? Então, quando eu digo que eu inventei um objeto que serve para cortar papel, tem duas artes que se entrepõem entre si através da força da mão, eu estou dizendo que antes da coisa existir, o primeiro cara que inventou uma tesoura, ele pensou antes e entendeu a essência aqui dessa coisa para poder colocar em prática esse instrumento e criar esse objeto. Então eu digo que a essência da tesoura veio anterior à própria existência, não existia tesoura. Uma pessoa criou a essência, buscou a essência de um objeto e criou esse objeto e ela tem a essência anterior. Quando eu falo na religião, Deus faz esse princípio. Deus parece que pensa, elabora e me cria desta forma, como se eu tivesse uma essência. E o existencialismo vai justamente dizer não, não existe. Né? Não existe essência, não tem essa característica de essência. A existência humana é completamente fadada ao acaso. A existência é fadada àquilo que você faz. Você existe e aquilo que você faz, por exemplo, tirei 0 numa prova. Tirar 0 numa prova não define a sua existência. Tirar nota baixa numa prova não define o que você é. Nossa, então tirei nota baixa numa prova, eu sou burro, não consigo aprender. Não, vai lá, tenta estudar de novo, tenta fazer de novo, continua, persiste. Vai e tenta fazer diferente, estuda diferente, chama os amigos, faz um grupo de estudo, tenta fazer de outra forma. Aquela nota baixa, ou uma prova, ou uma avaliação ruim, ou qualquer experiência ruim, assim como experiências boas, não nos definem. Beleza? Então ele vai fazer essa oposição entre a tradição metafísica e antimetafísica. O ser do homem consiste em sua própria existência singular, que é pura liberdade de escolha. No entanto, essa liberdade ou essa existência ela não é subjetiva, ou seja, não está própria minha e nem está propriamente no mundo material, não sendo também objetivista. Uma existência, um existir humano, não produz uma existência isolada dos outros, do mundo, e nem muito menos concreta, ou seja, o que você é produto de todas as suas experiências e ela vai mudar daqui para frente e ela pode simplesmente mudar completamente, assim como o que você é hoje não é a mesma coisa do ano passado, o que você é hoje não é a mesma coisa de 10 anos atrás, apesar de você continuar sendo a mesma pessoa. Mas o que você é, a forma como você vê o mundo, a forma como você entende as coisas, ela vai mudando. Então o que você é, o seu existir, ele não é concreto, ele é mutável, ele é dinâmico. E também não é isolado dos demais, não é isolado de outras pessoas, não é isolado do mundo. Beleza? E aí aqui só para finalizar, a psicologia ela vai absorver esse movimento e infelizmente a gente tem uma concepção bem errônea desse movimento do humanismo dentro da psicologia. E a psicologia ela vai desenvolver um campo chamado psicologia humanista, que é considerado uma terceira força na psicologia e que um monte de coisa, inclusive fenomenologia, o existencialismo, Gestalt, psicologia transpessoal, psicossíntese, todas as matrizes, todas as formas de pensamento que vão estar atrelados a essa matriz fenomenológica, elas vão ser todas colocadas no mesmo bolo. E aí a gente vai falar muito disso lá na história da psicologia, quando eu falar da psicologia humanista, e a gente tem aí um errinho muito básico em comparar psicologia humanista de fenomenologia e existencialismo. Beleza, galera?